possível, até porque há uma expectativa aí de ouvirem Neide Kila. É isso mesmo? Amém. E nós também estamos com um compromisso lá em Cacoal, enfim. Se o Espírito Santo me permitir, eu quero ser bem breve e eu espero que, mesmo sendo breve, ele consiga atingir o propósito dele e comunicar ao teu Espírito nessa noite. Amém, queridos? Amém. E eu gostaria então, sem muitas apresentações, já ir direto ao texto Eclesiastes, capítulo 3. Obrigado, irmão, pela água. Eclesiastes 3, apenas o versículo 1. Texto que é muito conhecido nosso. O texto, a comunicação dele, o que transmite já é comum entre nós. Eu gostaria de ler. Diz assim, na minha versão: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Vamos orar, feche os olhos. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, poderoso, amável, amigo, companheiro, Deus de perto, Deus que nos conhece, Deus que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades, já nos conhecia desde o ventre de nossa mãe, e hoje estamos aqui, Senhor, por causa de Ti, para o Senhor, para glorificar o Senhor. E nós, enquanto Teus filhos, nessa noite espirituais que somos, queremos ouvir da parte do Senhor algo ao nosso espírito. Comunica-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito para cada um de Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse e eu repito, esse texto ele é muito claro para nós quando ele nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E essa fala ela é muito comum entre nós. Até nós temos discursos prontos quando se trata, por exemplo, de aconselhar alguém, de trazer algo para alguém que está em alguma situação. Nós falamos, não, fica tranquilo, irmão, tudo vai dar certo, porque se não deu certo ainda é porque não é o tempo, e no tempo certo vai acontecer. Não, tua bênção vai chegar no tempo certo, no tempo de Deus vai acontecer. Também nós falamos às vezes assim, porque há um tempo certo para todas as coisas. Deus tem um tempo certo, o nosso tempo é diferente. Temos ou não temos essa palavra? E tudo bem, não está errado, está certinho. Porém, quando nós nos deparamos com situações das quais nós estamos já esperando e demorando, nós temos dificuldade em gerir esse conceito, sim ou não? Então é desafiador para nós. E eu não estou dizendo que nós somos hipócritas e nem que nós somos falsos, não. O que eu estou dizendo é que quando é conosco, ou quando nós nos deparamos com os desafios, aí sim é que nós temos a oportunidade de realmente fazer ser verdadeiro esse texto, ser verdadeiro essa declaração aqui do Salomão. E ele discorre o capítulo trazendo várias situações das quais ele menciona que há tempo para que se aconteça. E eu acredito que se você é uma pessoa assim como eu, normal, você tem situações que você está aguardando, esperando, desejando, querendo no Senhor, sim ou não? Sim. Todos nós temos, e muitas delas requer de nós espera, requer de nós paciência, saber esperar o tempo do Senhor, porque o texto diz, e eu repito e afirmo, que há um tempo determinado para que todas elas aconteçam. Há um tempo certo para que nós as alcancemos, ou que
que as bênçãos, que as promessas se cumpram em nossas vidas. Porém, isso é desafiador para nós. Por quê? Nós vivemos em um tempo de tudo acelerado. Nós vivemos um tempo da internet, da fibra ótica, que é tudo rápido. Nós vivemos um tempo que nós não temos paciência para esperar muito. Se você receber um vídeo de mais de 10 segundos, você não tem paciência para assistir tudo. Se assiste, você acelera ele, né? Bota numa velocidade mais rápida, quando você não interrompe ele pela metade, né? Então nós não temos tempo ou não temos paciência para coisas demoradas. Verdade ou não é? Sim. Nós somos da geração do tempo do fast food. Ligamos ou entramos no aplicativo, pedimos e queremos que chegue logo. E se atrasar, nós já ficamos nervosos. E já ficamos reclamando, então está demorando aí. Se for para avaliar, nós não avaliamos com 3 ou 5, que seja as estrelas, o conceito, né? Porque nós ficamos descontentes, porque nós queremos rápido. E eu digo isso não dizendo a respeito de você, nós somos assim. Esse tempo, nós estamos vivendo assim. Isso não é uma característica só da juventude, dos adolescentes, dos jovens, não é só uma característica deles, mas é de todos nós. Nós estamos sempre correndo, sempre acelerado. Nós queremos tudo prático. Nós temos o airfryer que bota lá e simplesmente quando está pronto apitou, nós vamos pegando, e quando está fazendo aqui nós estamos fazendo outra coisa. Nós temos o micro-ondas também, que é rápido, ou seja, nós queremos tudo rápido. Praticidade, até porque não temos tempo para ficar perdendo com coisas que ocupem muito o nosso tempo, porque são muitas as atividades, então não podemos perder tempo. Nós não temos mais tempo para ligar para as pessoas. Nós mandamos áudio ou mensagem, e no tempo da pessoa ela ouve ou lê, e depois ela nos responde. Enquanto isso nós estamos fazendo, enquanto isso nós estamos mexendo com outras coisas, porque queremos tudo rápido. E aí nós mandamos a mensagem, e se azulou e não respondeu, já ficamos acelerados, ficamos ansiosos. Não me responde, pode educar seu filho. Somos acelerados, queremos tudo rápido. Aí, queridos, isso é nas nossas relações interpessoais, nas nossas atividades, nas nossas conquistas, e tudo que nós que envolve a nós e ao outro. Mas nós levamos isso também para a nossa relação com Deus. Porque na nossa relação com Deus também nós estamos buscando. E claro que não é só isso, mas também por muitas vezes e quase sempre estamos buscando algo em Deus. Queremos algo dele, queremos receber algo, e por muitas vezes é demorado. Em alguns casos, e a maioria deles, recebemos não de Deus. Alguns casos acontecem rápidos, mas a maioria deles são demorados, sim ou não? Sim. E aí nós entramos, por muitas vezes, em ansiedade, porque nós queremos rápido, para hoje, né? Para ontem, às vezes, já deveria ter acontecido, porque nós queremos rápido. E isso nós vamos levando para a nossa relação com Ele. E por muitas vezes nós vamos entrando em frustrações, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Deus, ele não tem pressa. Deus não é apressado. Ele não vai adiantar ou ele não vai fazer logo, porque nós queremos logo. Porque ele tem o tempo dele. Ele tem a hora certa. Muitas coisas ele não nos entregou ainda, porque ainda não é hora de nos entregar. Muitas coisas ele não nos entregou
porque não estamos preparados para receber. Enfim, né, os motivos exatos, muitos deles nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que Ele sabe o que é melhor. Uma coisa nós sabemos, que Ele sabe o tempo certo de nos entregar, de nos abençoar, sim ou não? Sim. Né? E aí eu tenho algumas frases aqui para transmitir para você, que diz assim, como eu já disse, quero repetir, vivemos em um mundo de imediatismo, queremos tudo para ontem, rapidinho, mas Deus trabalha com processos, não com pressa. Deus trabalha com processos, não com pressa. Ele não apenas dá resultados, Ele forma caráter em nós. Deus não está preocupado ou desejoso de apenas nos dar resultados, mas Ele está preocupado, se é que Ele se preocupa, né? Mas Ele está interessado em gerar caráter em nós. O que é caráter? Caráter é as características dele em nós, gerar as características dele em nós. E aí são muitas elas nas quais nós poderíamos discorrer, mas eu quero trazer algumas. Por exemplo, santidade, por exemplo, honestidade, fidelidade, honra, enfim, uma série de coisas que estão ligadas ao caráter de Deus. E nessa demora, ou nos processos, muitas vezes demorados, dolorosos, Ele está gerando um caráter em nós. Ele está nos ensinando a esperar. Sabe como que Deus lida com a nossa ansiedade? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é desenvolvida porque nós não temos paciência para esperar. E às vezes está demorando, então nós ficamos ansiosos. É claro que tem a questão da patologia, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, só essa ansiedade mesmo, que às vezes a gente fica agoniado, querendo logo e não acontece. Mas eu estou orando, eu estou fazendo, eu não sou isso, eu sou aquilo. A gente começa a dar o currículo nosso para Deus. Senhor, mas eu tenho sido fiel, Senhor, mas eu tenho sido, eu tenho depositado, Senhor, mas eu tenho te servido e tal, como se Deus não soubesse, como se Deus precisasse que nós dássemos o nosso currículo a Ele, que não é sobre isso. Nós não vamos convencê-lo por dizer quem somos ou o que somos. Ele não está interessado nisso, Ele está interessado naquilo que nós estamos nos tornando nele, o que Ele está gerando em nós. E isso é que é o relevante para Ele, que nós estamos nos tornando nele. E o que nós estamos nos tornando nele, a partir disso, ou quando nos tornarmos o que Ele deseja que nos tornemos, ou sejamos parecidos com Ele. E não estou falando da perfeição, e nem estou falando do cume, que é a nossa morada com Ele. Isso aí é o prêmio final, mas aquilo que Ele está gerando em nós, aquilo que Ele está nos transformando. E quando Ele alcança esse objetivo em mim e você, nos entregar aquilo que nós desejamos, buscamos, não é dificuldade para Ele, não é dificultoso para Ele. Isso Ele não tem problema com isso. Deus não tem problema em nos abençoar, Deus não tem dificuldade com isso. Mas por muitas vezes é desafiador para Ele, vamos dizer assim, gerar o caráter dele em nós. Eu me lembro da passagem quando Ele liberta aquela grande nação do Egito, tira do Egito e coloca no processo, caminhando para a terra prometida, no deserto, e não foi difícil para Ele tirar o povo do Egito, mas foi desafiador para Ele tirar o Egito de dentro do povo. Você está entendendo isso? Porque não foi difícil Ele libertar o povo da escravidão, mas tirar a escravidão de dentro deles é que foi difícil. Porque eles estavam caminhando no deserto sob uma promessa, sob uma palavra, fazendo chover comida do céu, proteção de dia e de noite, e o povo querendo
querido, de levantar de manhã e ir para o trabalho, porque se eu não for, eu não vou ter comida na mesa. Não, o povo simplesmente levantavam e colhiam a comida e tinham com fartura. Mas o povo estava desejoso, com saudade das cebolas, dos pepinos do Egito. Na verdade, o povo estava com saudade era da opressão que viviam no Egito. Porque lá, mesmo vivendo sobre opressão, eles estavam sendo oprimidos, mas estavam ali fazendo aquilo que já era corriqueiro. Não havia novidade sobre eles. Era levantar cedo, fazer tijolos, preparar, construir, trabalhar. Era uma rotina, todos os dias tinha aquilo ali. No deserto, não. Apesar de chover comida, apesar de ter proteção, mas era um desafio todos os dias. Todos os dias o profeta vinha com algo novo para apresentar a eles, e era desafiador para eles, porque ainda o Egito não havia saído de dentro deles. O processo, amados, da formação do caráter de Deus em nós, ele é doloroso. O processo da formação do caráter de Deus em nós, por muitas vezes, ele sangra, porque crescer dói. Crescer é sair da zona de conforto. Servir a Deus, viver em santidade, integridade, é algo que requer de nós renúncia. É algo que requer de nós abrir mão de muitas coisas. Mas nós não estamos dispostos nem a abrir mão, nem renunciar, mas ainda queremos que as coisas aconteçam rápido. Aleluia. Porque nós queremos tudo rápido. E aí nós entramos por muitas vezes em crise. Entramos por muitas vezes em crise quando nós recebemos um não de Deus, ou quando nós recebemos ou não recebemos resposta. Porque Deus ele tem muito mais não para nós do que sim. Ele tem muito mais espera do que entrega logo, porque Ele está nos preparando. E aí nós temos o texto e falamos e até pregamos nele e até lemos para o outro, citamos para o outro. Não, mas há um tempo determinado para todas essas coisas. O tempo de Deus é diferente. Não, mas na hora certa vai acontecer. Se não aconteceu ainda, porque não é a hora certa. Discursinho preparado que temos. Eu não estou criticando termos um discurso. Agora, nós precisamos alinhar ou convergir o discurso com a prática, com o confiar, com o esperar. O salmista no Salmo 37 diz: entrega os caminhos ao Senhor, confia nele. Descansa nele, porque ele vai fazer, é ele quem faz. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 66, o último capítulo, versículo 1 e 2, ele fala assim: que o Senhor, ele tem o céu como o seu trono. Não é que o trono dele está no céu. O texto diz que o céu é o seu trono e a terra o estrado de teus pés. O céu é o seu trono e a terra é estrado de seus pés. E ele diz assim, que ele pergunta no versículo 12: que casa vocês poderiam construir para mim? Sabe o que ele está dizendo? Da grandeza dele. O trono é o céu e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, está dizendo que da sua grandeza, da sua magnitude. Aí ele pergunta: que casa vocês poderiam construir para mim? E aí ele diz na sequência: eu abençoarei, eu serei favorável àqueles que são arrependidos, contritos de coração.
Sabe o que ele está dizendo, querido? Que quando você se arrepende, se contrai o seu coração em arrependimento e se volta para a presença dele, ele sendo tão grande que está sentado no céu e escorando os pés sobre a terra, ele é favorável a ti. Ele é favorável a mim. Ele está dizendo assim: eu sendo tão grande que sou, ele não é arrogante, ele não tem essa prepotência, mas ele tem a sua grandeza e ele destaca ela, ele revela ela a nós, a sua grandeza, e nos traz ao entendimento que ele sendo tão grande, tão poderoso quanto é, ele se importa e cuida de nós que somos tão pequenininhos. Que somos tão pequenininhos. E ele sendo tão grande, tão majestoso, tão poderoso, com tanta autoridade, ele não esquece de nenhum de nós que somos tão pequenininhos. Aleluia. E entre aspas, por muitas vezes tão insignificante, ou retiro as aspas, sim, insignificantes, mediante ou proporcional à sua grandeza e relevância. Porque em um momento lá em Jeremias ele declara: ó vermezinhos, em um momento de correção, ele está dizendo assim: vocês são pequenininhos, mas mesmo sendo assim, eu não esqueço de nenhum de vocês. Aleluia. E me importo com todos vocês. Estou disponível a todos vocês. E quero ter uma relação de intimidade com todos vocês. Quero ter uma relação de proximidade, de intimidade, de pessoalidade. Deus é um Deus de todos, mas é um Deus que é pessoal. Aleluia. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Ele é um Deus que governa sobre tudo e todos, mas ele é um Deus também que ele é íntimo, ele é pessoal. Ele transmite, comunica coisas que são para o coletivo, como eu acredito que ele está comunicando aqui algo coletivo, mas ele também está pegando nessa comunicação coletiva e está comunicando também pessoal. Ele está comunicando para cada um, conforme ele entende que cada um precisa ouvir. Então ele é um Deus que é pessoal, de perto, de intimidade. E é isso que ele deseja que nós desenvolvamos com ele, essa relação de intimidade, mesmo ele sendo tão grande. E aí, dentro dos processos, do tempo dele, de se cumprir a palavra dele em nós, ele quer nos ensinar. A pedagogia de Deus é, por muitas vezes, árdua, dolorosa, mas é a melhor que nós temos, ou a única que realmente nos educa e realmente forma caráter em nós. Aleluia. Mas nós precisamos aprender a esperar o tempo dele, o processo da educação de Deus para os seus filhos, porque ele mesmo declara que ele educa, ele corrige a quem ele ama. Mas muitas vezes nós recebemos demora, ou o processo é demorado, e por muitas vezes nós ficamos aborrecidinhos, bicudos. Estou falando bobeira aqui? Não. Ficamos bicudos com Deus. Muitas vezes nós não sabemos esperar, porque nós estamos querendo rápido. Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que naquilo que estamos conquistando. E aí, dentro desse processo, nós enfrentamos alguns aspectos do processo. O processo do plantar e do colher.
Ninguém espere colher algo que não tenha plantado. Aleluia. Não espere colher algo que você não tenha plantado. Glória a Deus. E também não espere colher antes de você plantar. Quando der certo eu vou plantar, mas eu preciso colher antes. Não espere isso. Porque a analogia, a comparação de plantar e colher é exatamente literal, se formos olhar didaticamente. Você planta um milho e você espera ele produzir espiga de milho. Não vai colher espiga de milho antes de você lançar a semente sobre a terra. Com Deus, no mundo espiritual, as coisas espirituais é a mesma coisa. Nós precisamos plantar para depois colhermos. E em Gálatas, Paulo escrevendo em Gálatas, ele fala assim no capítulo 6, versículos 7 e 9: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que plantou ou que semear. No versículo 9: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de continuar fazendo o bem, ou semeando. No momento certo, no quê? No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Aleluia. Não nos cansemos de plantar, de fazer o bem. Porque no momento certo nós vamos colher. Tem uma vírgula e tem uma sequência no versículo. Se não desistirmos. Eita, glória. Olha só, eu quero ler de novo, que eu acho muito gostoso esse texto aqui. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, demos continuidade, continuemos, sejamos perseverantes, fazendo o bem, plantando, semeando, sendo bênção. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, ou seja, no momento dele, porque é um tempo determinado para todas as coisas. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. O que é isso, querido? Às vezes a gente semeia, não espera o processo da germinação, da frutificação e o tempo da colheita, porque desistimos. Às vezes nós oramos, às vezes você jovem, ora para Deus enviar uma jovem, uma mulher de Deus, um homem de Deus para você, e você ora muito tempo, porque você quer logo, quer rápido, quer para ontem, porque os hormônios estão aflorando, você quer logo. E aí, ora, acha que orou muito e desiste. E às vezes toma decisões. Quem nunca tomou decisões precipitadas? Eu não estou falando exatamente sobre isso, sobre casamento. Também, mas em alguns aspectos. Às vezes espera, às vezes está para colher. Aí toma decisões diferentes. Desistiu, perdeu a eleição. O salmista, no Salmo 126, versículos 5 e 6, ele nos faz algo desse tipo. Os que com lágrimas semeiam, completa. Com júbilo ceifará. Com júbilo ceifarão. O versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Sabe o que o salmista está dizendo aqui, querido? Ele está dizendo assim: você que mesmo em tempo de choro, mesmo em tempo de desafio, mesmo em tempo de turbulência, mesmo em tempo de problemas, mesmo em tempo de crise, você continua semeando. Aleluia. Você vai voltar com um cântico de júbilo, com seus feixes na mão. Amém. Você que em tempo de crise, em tempo de choro, em tempo de tristeza, você continua semeando. E aqui não se aplica só em ofertar na igreja, dizimar na igreja, não é só sobre isso, está dentro do pacote, isso faz parte do coração do servo. Isso é algo que é natural para nós, mas não é só disso que está se falando. Aquele que, mesmo em tempo de crise, de
continua semeando, mesmo chorando, porque a semente ou a semeadura, ela não tem a ver com o meu estado de emoções, o meu estado emocional. Eu não estou triste, eu estou sem força, eu não vou nem orar, eu não vou. Aquele discursinho que às vezes nós temos conosco mesmo, essas historinhas que às vezes nós contamos para nós mesmos. Ele está dizendo que mesmo nesse tempo nós nos mantenhamos firmes na rocha, porque o que nos sustenta não são as nossas emoções, o que nos sustenta não são as nossas conquistas, o que nos sustenta não são os nossos projetos, o que nos sustenta é a rocha que estamos firmados, que é Jesus. E mesmo chorando, mesmo em crise, nós continuamos crendo nele. Aleluia. Assim como Jó, mediante ao extremo de sua crise, que eu não preciso nem discorrer para você, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se manifestar ao meu favor. Querido, o cara está no extremo do extremo da sua crise. Ele não tinha mais nada para ser tirado dele. Aleluia. Ele não tinha mais nada fora dele para ser tirado. Você está entendendo o que quer dizer? Ele não tinha mais nada fora. Mulher, filhos, fazenda, gado, tudo que estava fora dele tinha sido tirado. Mas o que estava dentro dele, aleluia, permanecia. Aleluia. Era a sua confiança no seu Redentor. Era a confiança no Deus que ele conhecia. Glória a Deus. E aí ele então diz, e ele conhecia. Aleluia, Jesus. Porque ele é citado lá no início, antes da sua aprovação. Está vendo, meu servo? Íntegro, justo e temente a Deus. Aleluia. Mas no final ele fala assim: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele era íntegro, honesto, temente a Deus. Deus declarou isso a respeito dele. Sim ou não? Está no texto lá. Mas no final ele fala: eu só conhecia Deus de ouvir falar. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Eu tinha, apesar de tudo, eu tinha uma relação muito rasa, muito superficial com meu Deus. Agora eu o conheço. Pessoal com ele. Não se engane. Glória a Deus. Deus às vezes te permite ou te coloca em provações, não para te perder, mas para formar o caráter dele em você, em mim. É difícil o processo, é doloroso, mas continua, mesmo chorando, semeando, crendo, acreditando que o Senhor vai se manifestar. No início, amados, tudo é invisível. Uma oração, uma decisão, uma escolha de integridade, não tem visibilidade, não aparece. Mas Deus está recebendo, Deus está colhendo. Davi, ungido rei, mas volta a cuidar das ovelhas de seu pai. Volta para a sua insignificância. Não despreze os pequenos começos, as coisas pequenas, humildes. As coisas pequenas, por muitas vezes, exigem fidelidade e persistência, porque ninguém é colocado em coisas grandes se não aprender a lidar com as pequenas. Amém. Deus não vai te entregar coisas grandes se você não for fiel no pequeno, porque o texto também diz que aquele que é fiel no pouco poderá ser no muito, mas o infiel no pouco não espere chegar no mundo, porque vai ser infiel do mesmo jeito. Não é o quanto você tem, o quanto você recebe, o quanto é entregado a você, é
como você lida com o pouco. E talvez isso seja para nós, pastores, né? Eu falo pastores como um todo, porque às vezes é pouco, sempre é pouco, sempre é pouco, sempre é pequeno. Mas a fidelidade nossa no pequeno ou no pouco é que vai nos promover para o mundo. Aleluia. Porque Deus está nos preparando, ou nos prepara. Eu disse nós pastores, mas é para todos. Para todos nós. Sementes são pequenas, mas contêm futuro. Sementes são pequenas, mas ela tem futuro e ela frutifica, elas se tornam grandes e também podem proporcionar uma grande colheita. O que você planta hoje ninguém vê, mas Deus já está regando. Plante obediência, perdão, oração, tempo com Ele, na palavra, em comunhão com os irmãos, servindo, mesmo que pareça não ter resultado. Aleluia. Nada que fazemos para Deus é em vão. Às vezes não temos reconhecimento, às vezes não somos aplaudidos, até porque não é o objetivo de sermos aplaudidos, porque Deus fala que aquele que quer ser grande, que seja o pequeno, o menor, o que serve o outro. Não é a posição que nos eleva, mas é a nossa entrega e renúncia e a nossa disposição diante daquele que pode nos promover, porque a verdadeira promoção, ela não é criada aqui na terra entre os homens, mas é lá no céu. Aleluia. Porque lá sim nós temos um tesouro que é incomparável com tudo que nós imaginarmos aqui na terra. Pastor, mas então tem que viver uma vida medíocre aqui porque tem um resultado lá. Não é disso que eu estou falando. Porque nós temos promessa também de uma vida abundante para hoje, para agora. Mas nós sabemos que nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor, porque o tempo dele é diferente do nosso. Aleluia. E saber esperar é a chave para que Ele possa derramar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus não quer ter mal, Deus não quer ver você sofrendo. Não, ei, Deus não é assim. Deus não tem prazer no sofrimento dos santos, mas Deus tem prazer em santos rendidos na presença dele. Aleluia. Amém, queridos? Como eu Amém. prometi, já até ultrapassei o que eu esperava. Quero orar por você. Convido você a ficar de pé.